Esta liturgia da transfiguração do Senhor, quando Jesus foi além daquela figura que eles estavam acostumados a contemplar, as feições próprias da sua natureza humana, poderíamos ficar pensando se não nos causaria uma admiração tão grande ao meditar nesse mistério, queridos irmãos e irmãs, de Jesus transfigurar-se, seu rosto ficar brilhando, as suas vestes tão brancas. Mas os teólogos nos convidam a pensar que nós devemos ficar admirados como que Jesus, no decorrer de toda a sua existência temporal, não manifestou externamente a sua vida de glorificado, de Deus que ele sempre o foi. O Papa Gregório Magno recordou em um de seus escritos que Jesus, ao assumir a condição humana, ele não abriu mão, não deixou de lado a sua condição divina. Aquele recém-nascido na manjedoura, na gruta em Belém, era uma criança com seus caracteres físicos da vida e da natureza humana de Jesus, mas naquela criança também ali estava, é claro, o próprio Deus menino, porque esta união hipostática, ela é uma realidade presente na vida daquele que desde toda a eternidade sempre o foi, o é e o será, Deus verdadeiro, mas que pela bondade divina se encarnou no mistério da nossa salvação. Devemos então ficar admirados como que aquele menino, aquela criança crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos olhos de todas as pessoas, mas trazendo ali na sua essência esta natureza divina. E foi então agora apresentada diante de Pedro, Tiago e João, no monte, para que eles pudessem enfrentar os dois outros montes que seguiriam. Monte Tabor, da glorificação, da transfiguração, deu-lhes forças, condições para enfrentar o monte da dor, que é o Jardim das Oliveiras, que é também o Calvário. Jesus os preparou para que pudessem ter força suficiente no testemunho do seu seguimento a Jesus, diante dos irmãos e irmãs. A transfiguração é uma realidade permanente em nossas vidas. Deus se transfigura diante dos nossos olhos. Podemos apalpá-lo em quantas situações em que Ele nos prepara para termos força suficiente para enfrentar e vencer as provações e os sofrimentos. Recapitulando os momentos de maiores provações e sofrimentos na nossa história pessoal, familiar ou comunitária, ou mesmo da humanidade como um todo, a gente vai perceber que determinados acontecimentos foram feitos a modo de transfiguração que Deus fez em nosso favor, para que a gente pudesse então perseverar na fidelidade a Ele, mesmo em meio à escuridão da provação do deserto. Outra mensagem tão importante é que nós somos chamados a nos transfigurar pessoalmente, permanentemente, permitir que a luz da nossa fé clareie todos os recônditos da nossa vida, da nossa existência, numa conversão permanente, continuada.
Quando a gente toma conosco a intenção do apostolado da oração deste mês, pedindo a renovação da igreja, para que ela tenha luz e força para se renovar, não é descontentamento com o perfil atual da igreja. É o não conformismo que deve fazer parte da vida eclesial, também no âmbito pessoal, existencial. Ou nós estamos permanentemente em conversão, ou nós regredimos, porque nós temos um caminho muito longo para ir ao essencial da nossa fé. Nós vivemos, portanto, em estado permanente de penitência, no sentido da palavra penitemini, que é conversão. E assim a transfiguração vai realizando a sua luz, a sua força no nosso próprio viver. Eu não me esqueço de um dia em que um catequista, descrevendo sobre a transfiguração e como que nós, além de permitir que a nossa vida se transfigure, nós também devemos proporcionar aos irmãos e irmãs na fé a possibilidade de experimentar os efeitos da transfiguração. Ao final daquele encontro de catequese, a criança disse: você, querida catequista, é a transfiguração do Senhor para nós. Pelo testemunho que ela dava e dá da vivência da sua fé. Assim também nós vamos transfigurar o mundo, mudar a figura deste mundo, para que o mundo não viva à luz dos padecimentos, dos obstáculos, das dificuldades, mas que o mundo se transfigure para reconhecer que Deus é o Senhor da história, é o dono da vida, e Ele pode, de fato, realiza as suas surpresas em favor da humanidade. Olhando as nossas lutas pessoais, os nossos empenhos comunitários, eclesiais, a gente vai constatando as surpresas de Deus. A gente diria assim: como eu podia imaginar naqueles tempos passados que hoje eu poderia experimentar esta alegria no nível pessoal da minha experiência com Deus. A gente também muitas vezes poderá constatar como poderíamos imaginar que na nossa comunidade de fé ou na nossa vivência da fé no âmbito da nossa família seria dessa forma. As coisas aconteceriam com esta intensidade que estão acontecendo. Sem nenhum mar de rosas, porque a vida não é um mar de rosas. Mas no meio de dificuldades, sofrimentos e lutas, essa luz da transfiguração perpassa os caminhos da história de cada um de nós, da vida de cada um de nós e do mundo inteiro. Nós somos chamados a ser esses missionários e missionárias para levar uma palavra de esperança e um testemunho de esperança. Não é otimismo, é fé, é confiança de que assim como o Senhor se transfigurou diante dos seus apóstolos, assim também Deus persiste transfigurando em favor de toda a humanidade, para que a gente saiba que a nossa vida não se esbarra na morte, ela passa pela morte. E a ressurreição que se dará plenamente em nosso favor, pela força do Cristo ressuscitado, pela nossa adesão, esta ressurreição e vida plena se antecipa no dia a dia da história. Ela se antecipa aqui e se plenifica no nosso encontro definitivo com o Senhor. E Jesus Cristo transfigurado, que tanto nos auxilia com a sua presença e ação, seja aquele que nos dá a graça e a força para nós nunca desistirmos de ser também transfiguração na vida
de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.